Bom, nós, na semana passada, encerramos, então, a parte de dinâmica dos fluidos, né? Escoamento de fluidos. E agora vamos entrar numa outra parte, não menos importante, que é a transferência de calor, ou transmissão de calor. Tá? E na unidade 4 vamos fazer um pouquinho de termodinâmica. Então, essa essa unidade 3 ela é fácil, porque é o nosso dia a dia, são coisas que a gente trata diariamente, não com o conhecimento científico e físico, mas a gente conhece. Então, vamos lá. Então, é a unidade 3, introdução à transferência de calor. Nós vamos ver hoje, então, a seção 3.1, introdução à condução. Bom, primeiro é preciso saber qual é a diferença entre calor e temperatura. Calor, cujo símbolo é o Q de queijo, né? E temperatura é o T maiúsculo, né? Apesar de o senso comum achar que é a mesma coisa, mas não é, né? Calor é a forma de energia térmica transferida diretamente de um objeto mais quente para outro mais frio, né? Então, é o calor que do vento que seca a roupa no varal, ou seja, vai da temperatura mais alta, que é a do vento, para menor do que é a roupa, né? E assim é quase tudo, né? Então, calor sempre vai da maior temperatura para a menor temperatura. E a temperatura é a unidade que mede a energia cinética das moléculas aquecidas. Quanto mais agitadas, maior é a temperatura. E então, temperatura mede a energia cinética das moléculas e calor é a energia térmica que é transmitida para um objeto. A transferência de calor que nós vamos ver hoje sempre se dá da maior temperatura, ou seja, da mais quente, para a menor temperatura, menos quente. Aproveitando, vamos ver, dar uma olhadinha na primeira lei da termodinâmica. A transferência de energia ocorre por trabalho, cujo símbolo é esse W maiúsculo, e calor, cujo símbolo é o Q de queijo. Então, energia que tem a mesma unidade de trabalho, né? Energia e trabalho são em joule, né? É igual, então, a força vezes deslocamento. A unidade original é o Newton vezes metro, que é igual a joule. 1 Newton vezes 1 metro é igual a 1 joule. A primeira lei da termodinâmica aplica o princípio da conservação de energia a sistemas nos quais a transferência de calor e a realização de trabalho são métodos de transferir energia para dentro ou para fora do sistema, né? Então, a variação de energia dentro do sistema é a diferença entre o calor e o trabalho. Bom, vamos ver um pouquinho aqui. Energia, trabalho e calor. Energia, trabalho e calor têm a mesma unidade, que é o joule, né? Então, energia, que é igual a trabalho, que é igual a força vezes deslocamento, que é igual, então, a Newton vezes metro, que é igual a joule. Outra coisa que a gente precisa saber é potência, né? Potência é
o trabalho dividido pelo tempo, que vai dar joule por segundo, que é, então, o watt. Não confunda a unidade de trabalho com a unidade de potência, que é watt, também em maiúsculo. Tá? Uma outra unidade de... Tem várias, né? Mas outra unidade comum de utilizar, principalmente na área de gastronomia, né? É a caloria, né? Então, um joule, ela é igual a 4,19 calorias. Só que se você for olhar um catálogo de caloria alimentar, né, não aparece essa unidade aqui, cal, né? Aparece uma unidade que é gastronômica, para dizer a mesma intensidade de energia, né? Que é o cal aqui, com tudo maiúsculo aqui. Esse 1 cal, ele é igual, então, a 1.000 calorias. Né? E a unidade de temperatura que a gente está acostumado a trabalhar é o grau Celsius, tá? Mas muitas das fórmulas, elas foram desenvolvidas para a temperatura do Sistema Internacional, que não é o grau Celsius, é o Kelvin. E o Kelvin, para transformar em Kelvin, é só pegar o grau Celsius e somar com 273. Tá? Então, uma temperatura de 23 graus Celsius, ela é igual a 296 Kelvin. Tá? Kelvin não é grau, né? Quer dizer, não é graus Kelvin, é simplesmente grau. Tá? E uma outra coisa que a gente precisa... Deixa eu ver, parece que chegou mais alguém. Não. Uma outra coisa que vocês já viram em física e energia, né, é o calor específico. A gente está tratando de calor, né? O calor específico é a quantidade de calor necessária para que cada grama de uma substância sofra uma variação de temperatura correspondente a 1 grau Celsius ou 1 Kelvin. Essa grandeza é uma característica de cada tipo de substância e indica o comportamento do material quando exposto a uma fonte de calor. A uma fonte de calor. E então, o calor específico era igual ao calor que está fixado. Meu celular aqui, um clandestino aqui está querendo entrar. Muito bem, então, voltando aqui o calor específico, o C aqui é igual ao calor em joule dividido pela massa dividido pela variação de temperatura. Né? A unidade, então, do calor específico, ela é kcal, né? Dividido por quilograma, dividido por grau Celsius. Ou, em Kelvin, joule por quilograma, dividido por grau Kelvin. Tá? Então, conhecendo-se o calor específico,
que é tabelado, né? Calor específico, ele é tabelado, você pode, e cada material tem o seu calor específico, você pode calcular qual é o calor, ou seja, o calor é igual ao calor específico vezes a massa, vezes a variação de temperatura. E temos, então, o calor específico e tem o calor latente. Tá? O calor latente, vocês já devem ter visto em física também, e calor latente é isso aqui, ó. Calor latente, né? Calor latente. Já vou explicar. O calor latente é associado à quantidade de energia cedida ou absorvida por um corpo, de modo que a temperatura seja constante. O calor latente é simplesmente a massa do que se está, da propriedade que se está estudando, né? Vezes, então, o coeficiente de calor latente, tá? Que é tabelado também. E o calor sensível. O calor sensível, a unidade dele é Joule dividido por Kelvin ou Joule dividido por grau Celsius. Né? E o calor sensível é o calor necessário para levar 1 grau Celsius por grama de substância, que também é tabelado. Né? Então, você fornecendo calor, o exemplo mais claro, assim, que tem todas as fases, na verdade, é a água, né? A água ela vai do sólido até o vapor. Então, para ela ir do sólido, que é o gelo, até ela ser transformada em líquido, ela tem uma fase que é a fusão. Né? Essa fusão é o calor latente, tá? Onde a temperatura é constante. Então, calor latente, fusão, calor latente, ebulição. Tá? Tem o calor sensível. Então, calor sensível, calor latente, calor sensível, calor latente, calor sensível. Tá? Isso é, então, as fases de calor. E eu consigo determinar qual é o calor, né, de cada uma dessas etapas, através dessas fórmulas aqui, ó, onde o C é tabelado, tá? O C de calor latente é tabelado. Tá? Então, basta saber a massa e a variação de temperatura. Tá, que eu falei, então, no calor específico, ele é tabelado, né? Para essas unidades aqui, Cal por grama Kelvin, Joule por metro Kelvin, né? Então, e a gente tem, então, o calor específico aqui de vários materiais, né? O material que tem uma maior calor específico, ou seja, aquele que precisa de mais calor, na verdade, né? É o gelo. O gelo. O calor específico vai medir, então, a quantidade de calor necessária para ele mudar de uma fase a outra, né? No caso do gelo, ele precisa, então, de 0,53 kcal por grama, né, de gelo, para passar, então, da fase sólida para a fase líquida, para a fase, na realidade, para a fase de latente, né? Que é uma mistura, então, de sólido com líquido. E assim, a gente tem, então, os calores específicos aí. Não é... Olha só, por exemplo, o álcool tem um calor específico de 0,58 e a água é o dobro, 1. Né? Isso quer dizer, então, que, em termos de calor específico, o álcool
ele adquire calor muito mais rápido do que a água doce, né? E assim por diante, né? O, o mercúrio, por exemplo, tem baixo calor específico, ou seja, ele não muda de fase, né? Vamos ver aqui. O mercúrio, digamos que ele é sólido. Vai. Nem sei se o mercúrio é sólido, acho que não é. Mercúrio na fase líquida, tá? Para ele passar da fase líquida para a fase de ebulição, ele precisa, então, de uma temperatura baixa, né? Baixa, baixa. É por isso, então, que se usa o mercúrio para dissolver ouro, né? É assim que se faz, né? Nos garimpos, aí se usa mercúrio para selecionar ouro, por causa disso, por causa do calor específico dele. E outra coisa que é importante, em termos de transmissão de calor, né, é o coeficiente de condutividade térmica, que também é tabelado, tanto é que está aqui, né? Esse aqui é o K minúsculo, o Kelvin é com K maiúsculo, o, temperatura em Kelvin, com K maiúsculo, e a condutividade térmica com K minúsculo, que é uma característica da natureza do material. Corresponde à quantidade de energia sob a forma de calor que passa num segundo através de 1 metro quadrado de superfície, quando a diferença de temperatura entre o interior e o exterior é de 1 grau Celsius. Então, esse calor latente ele pode ter várias unidades, né? Os mais comuns são essas daqui. Então, está aqui, ó, gases à pressão atmosférica, condutividade, materiais isolantes. Materiais isolantes têm baixa, então, condutividade. Líquidos não metálicos, sólidos não metálicos, tijolo, pedra, isso é mais interessante para construção civil. Está aqui, então, a condutividade térmica, né? Metais líquidos, ligas, metais puros. Você veja que isso aqui está em faixa, né? Em faixa, eles variam. A condutividade térmica, C, né? Que a gente viu aqui no começo do... Condutividade térmica, né? C. Tabelado, eu também falei que é tabelado. E a gente pode definir como coeficiente de condutividade térmica, que é o C minúsculo, como a habilidade do material para conduzir energia térmica, ou seja, né, o coeficiente de condutividade é tanto maior quanto for a transmissão de energia de calor, né? Então, vamos ver aqui, por exemplo, o concreto. Ele tem baixa capacidade de transmissão de calor. Por isso que ele é recomendado, então, no caso de incêndios, né? Colocar a maior quantidade de estruturas em concreto, né? É o que fica depois de um incêndio, são estruturas de concreto, né? Água doce, né? Ele tem, então, uma condutividade, né? Intermediária e assim por diante, né? Vamos ver aqui qual é o material que tem melhor condutividade. Aço, cobre, 8.936, né? Mercúrio, 13.600. Será que é por isso que os fios para transmitir
e passar, então, energia, luz, né? Energia elétrica nos fios, ele é de cobre. Por quê? Porque o cobre é um dos materiais, então, os fios de cobre são um dos materiais que têm, então, o melhor coeficiente de condutividade térmica, tá? Então, a energia percorre o cobre com facilidade. Se você pegar, por exemplo, o isopor, é um isolante, né? É um isolante. E a gente vai ver essa questão de isolante e de coeficiente de condutividade térmica um pouquinho mais para frente. Então, a respeito, então, da condutividade térmica, né, a gente observa aqui que o metal é o que tem melhor condutividade térmica, tá? E isso depende, então, da espessura da parede do material, tá? Então, menor espessura, maior condutividade, o mesmo material com uma espessura menor tem uma condutividade menor, a alvenaria já tem menor que o metal, madeira menor, né? Concreto, observe que o concreto, então, a condutividade é a menor dos materiais que a gente está verificando, né? E está aqui o coeficiente de condutividade térmica, tá? Que é o K. Esse K tem essa unidade aqui, tá? Watt dividido pela comprimento, vezes, então, a temperatura em Kelvin, tá? Mas para que essa tabela aqui? Para a gente ver, então, o coeficiente de condutividade em relação ao material, tá? O material que tem melhor condutividade térmica é a prata, o cobre, o ouro, o alumínio. É por isso que as panelas de cozinha são feitas em alumínio. Os outros aqui são muito. Tem alguns até com cobre, né? Mas são feitas de alumínio porque elas conseguem, então, transmitir o calor da chama do fogão com maior agilidade, com melhor transmissão, né, do que os outros materiais, além da questão de preço, né, custo, né? E a gente vai observando aqui, ó, aço inox, né, tem condutividade térmica baixa, né, e assim por diante, né? O ferro, ele tem uma condutividade térmica intermediária, né? Então, a condutividade térmica, quando o objeto é transmitir calor, né, o material é de extrema importância. O custo também, mas o material também. Isso aqui são temperaturas em Kelvin, tá? E já entrando, então, na parte de transmissão de calor, nós temos, então, né, 3 unidades, né, 3 seções nessa unidade 3, né? A primeira seção, que é a que nós vamos ver hoje, é a respeito de condução. A segunda, a seção 2, é sobre convecção. E a terceira é sobre radiação, tá? E o que é, então, transferência ou transmissão de calor, né? É o trânsito de energia térmica devido a uma diferença de pressão, né? E a transferência de calor sempre vai da maior temperatura para menor temperatura, tá? E essa transferência do calor, por exemplo, ela é tridimensional, né? Ela ocupa o calor, ele ocupa o sistema triortogonal, x, y e z. Mas costumeiramente não se utiliza então o y e o z. Então, a transferência de calor, a maioria das vezes é só em relação a x, tá?
E ela depende, então, depende, então, do comprimento dessa parede ou dessa peça, né? Para se saber, então, qual é a transmissão de calor e como ela acontece. Então, aqui está um exemplo, então, das 3 modalidades de condução, de transmissão de calor que nós vamos ver. Hoje a gente vai ver, então, a condução, né? A condução, ela ocorre, então, sólido ou líquidos estáticos, né? Então, tanto é o caso, então, de uma frigideira, né? É por contato, tá? Esse corpo aqui, por causa da chama, está mais quente, em contato com o sólido da frigideira, ela esquenta, tá? Essa, por sua vez, em contato com o que está aqui dentro, por condução, vai transmitir, então, esse calor, tá? E outro que a gente vai ver na unidade 10 é a convecção, né? Convecção. Convecção, ele só acontece entre sólido estático e fluido dinâmico. É o que acontece, por exemplo, numa chaleira. Você põe água para ela ferver, tá? Então, esse calor aqui é por condução, esse calor passa calor para a chaleira, né? A chaleira passa calor para o líquido, né, para o fluido, e ele, então, vai começar a ter uma convecção, umas correntes aqui. É por isso que a água ferve, né? É por convecção. Convecção. E a radiação, que ocorre por ondas eletromagnéticas, né? Então, a condução e a convecção é por contato, tá? Só que a convecção é sólido e fluido. E a radiação, ou radiação, ocorre por ondas eletromagnéticas, né? Por exemplo, aqui nesse caso aqui é radiação. Eu tenho uma chama aqui, tá? Ela produz um calor, mas não tenho contato, então, com esse fogão, essa peça aqui, e, portanto, também não tem contato, então, com a chaleira ou com a frigideira. Mas o calor chega lá. Como é que ele chega? Por radiação, tá? É a mesma coisa que acontece com o Sol, né? O Sol, ele esquenta por radiação, né? Esquenta o ar por radiação. E vamos começar a ver, então, condução, hoje. Então, como já foi dito, sólidos ou líquidos estáticos sem escoamento ou velocidade. Então, aqui, ó, sólido e estáticos, tá? Sem velocidade, porque se tiver velocidade, se você deslocar essa frigideira, significa, então, que a transmissão de calor não vai ocorrer da mesma forma inicial, tá? Então, condução, sólidos ou líquidos estáticos, sem escoamento ou velocidade. Isso é condução. Condução. Exemplos de condução, né? Aquecimento de uma barra de metal, né? Por exemplo, se você pegar uma barra de metal e ligar a chama do fogão e colocar uma das extremidades à chama, ela vai esquentar essa extremidade devido, então, ao calor da chama, e esse calor, por condução, ele vai chegar na outra extremidade. É por isso, então, que não se deve deixar colher em panela, né? Se você deixar lá e estiver usando essa panela, para que for pegar a colher, por condução, o calor da frigideira ou da panela passou para a extremidade da, da colher, né? Então, no caso da colher, o calor é máximo na extremidade que está na panela e menor
na extremidade que está fora da panela, né? Ah, então, aqui foi o exemplo que eu já dei, colher de metal pousada numa panela, ah, aquecimento do cabo de metal de uma panela, aquecimento de uma xícara ou de chá ou café, aquecimento da roupa pelo ferro elétrico, são todos feitos por condução. Condução. Então, seja em qualquer transferência ou transmissão de calor, a gente tem que colocar em mente que da maior, do maior calor para o menor calor. E, obviamente, tem a ver, então, com o ambiente ou a porção que você está transmitindo o calor, né? Está transmitindo o calor. Basicamente, o comprimento dele. E o objeto principal ao se analisar a condução de calor é determinar o perfil de temperatura em um meio resultante das condições impostas em suas fronteiras. O que é fronteira? Fronteira é isso daqui, ó. São os limites do objeto que você está transmitindo calor, né? Conhecendo como a temperatura varia em relação à posição. Após essa análise, o fluxo de calor pode ser determinado pela lei de Fourier. Chama-se as condições impostas nas fronteiras de condições de contorno, que são expressas por equações matemáticas. Nós vamos ver tudo isso. Então, falou em condução de calor, tem que conhecer a lei de Fourier. Tá? A lei de Fourier, ela é um processo de transferência de calor por condução e, em termos de uma equação de taxa, ou seja, é possível determinar a quantidade de energia que é transferida por condução por unidade de tempo. Isso é taxa. Mas parece um bicho de sete cabeças essa tal de lei de Fourier, né? Mas não é. A gente pode explicar do jeito bem simples, tá? Então, colocar água fervendo aqui e gelo aqui. E aqui um objeto, então, um sólido que vai medir, então, a temperatura, a condução de temperatura, na verdade, né? Então, o vermelho indica que é maior calor e o azul, menor calor. Então, colocando essa barra aqui, coloquei uma série de termômetros aqui para medir a temperatura em cada uma dessas posições aqui, ó. Então, uma barra metálica. Aqui eu tenho um isolante envolvendo essa barra metálica para não perder calor para o sistema, né, para fora. E à medida, então, que esse calor vai sendo transmitido para essa barra, a temperatura, em um determinado momento, ela vai ser igual à água em ebulição, fervendo, né, 100 graus, e à medida que esse calor vai sendo transmitido para essa barra, a temperatura vai diminuindo. Ou seja, o calor não é uma coisa que seja permanente, né? Ele é transitório, ele vai diminuindo à medida que ele vai avançando para a temperatura mais baixa. Tá? E esse K aí nada mais é do que o coeficiente angular dessa reta aqui. Isso aqui é o K. Tá? É um K que é utilizado, então, pela lei de Fourier. Tá? E para cada material, né, eu tenho um K, que é tabelado. Muito bem. A lei de Fourier fala assim, né, que a, a, a lei de Fourier pode ser escrita assim, ó. Isso aqui é fluxo térmico, tá? Que é esse Q, que é o calor
né, na direção X, né? Essa spin em cima aqui quer dizer fluxo térmico, né? É igual a menos K, que é o coeficiente que a gente viu aqui, coeficiente de Fourier, né? Tá? Ou de condutividade térmica, que multiplica, então, a variação de temperatura multiplicada, então, pela variação, então, de espaçamento, né? Seria aqui, então, seria aqui a variação de temperatura dividido por essa distância aqui, ó, esse espaçamento aqui. E o K, né? O K é constante para toda essa situação, para o mesmo material. Tá? Então, esse Q com aspas em X, né, é o fluxo térmico. A unidade disso aqui é watt por metro quadrado. O que quer dizer isso aí? Representa a taxa de transferência de calor por condução na direção X por unidade de área de seção transversal perpendicular à direção na qual ocorre a transferência do calor. Esse K aqui, ó, ele é tabelado, tá? E é a condutividade térmica. A gente viu isso agora no começo, eu mostrei uma tabela de condutividade térmica. E representa uma propriedade de transporte que é uma característica do meio do material tabelado. E dt, dx, representa o gradiente de temperatura na direção em que ocorre a transferência de calor. Tá? Se alguém tem dúvida para entender o que é dx, é delta T por L, comprimento. Devido ao fato de o calor ser transmitido na direção da temperatura maior para menor, o sinal negativo da equação, esse sinal aqui, é devido, então, o calor não vai da temperatura maior para menor, então seria T2 menos T1. Isso vai dar, então, esse valor aqui vai dar negativo, tá? Mas calor é positivo. Então, isso aqui esse menos aqui é só para acertar o sinal da equação. Tá? Ele não tem valor para dizer se está chegando ou está saindo. Não. É só para acertar o sinal da equação, que é sempre positivo. Tá? Então, está aqui, então, o que é vermelho é mais intenso, né? Calor mais intenso. O que é azul é menos. Então, temperatura 2 é maior do que a temperatura 1, e isso ao longo, então, de um comprimento. Observe, então, que quanto maior a área, menor, então, o calor, né? Tá? E isso aqui é a transmissão de calor, tá? Para a mesma área, tá? Chegou esse calor aqui, ele é transmitido, então, para uma área maior, ele é menor. A mesma coisa aqui. Tá? Aqui está me dizendo a mesma coisa, então, a condutividade térmica de um material, né? E a fórmula é essa aqui, é chamada equação de Fourier, tá? E, na realidade, como é que a minha intenção sempre é preservar o calor, né? Sempre preservar o calor. A gente não quer conviver com perda de calor, né? Não quer perder calor. A não ser, por exemplo, a geladeira, ela perde calor, né? Mas o calor é transformado primeiro em a energia elétrica, né? É transformada primeiro em calor e depois é transformada, então, numa temperatura menor. E depois essa temperatura menor pega uma temperatura menor e transforma, volta, então, a gelar, né? Mas tá bom.
Mas como é que eu faço para diminuir as perdas, então, de calor nessa equação aqui, de condução? Bom, se eu aumentar o K, né, eu diminuo, então, a perda, né? A perda. Alterar o K significa mudar o material. Se eu aumentar, aliás, desculpe, se eu diminuir o K, eu diminuo, então, as perdas. Diminuo as perdas. Se eu diminuir a área aqui, ó, de condução, eu também diminuo as perdas. E se eu aumentar o espaçamento dessa condução, eu também diminuo as perdas. Tá? E se eu, para diminuir as perdas, a, a diferença de temperatura também. Quanto maior a diferença de temperatura, maior as perdas de calor. E só que, por exemplo, chegando aqui, eu tenho uma transmissão, então, de calor, né? Um fluxo de calor, fluxo de calor. Então, esse fluxo de calor vai atingir essa parede aqui, onde essa parede tem uma temperatura T1 e essa parede tem uma temperatura T2. Né? Obviamente, a temperatura T1 ela é maior do que a T2, então a tendência então desse fluxo de calor é ir, ir perdendo então intensidade, vamos chamar assim, de ir perdendo intensidade até chegar então à temperatura de equilíbrio. E isso aqui é obviamente a função dessa largura de parede. Uma parede mais fina significa, então, que eu vou ter menos perda de calor. E essa fórmula, então, que leva em conta, então, a taxa, como que vai se comportar, então, a condução numa parede, ela pode ser expressa por essa equação aqui, né? Então, isso aqui é delta, ó, delta T dividido, então, por L. Isso aqui também é igual, então, a diferença de temperatura, T2 menos T1. Tá? A lei de Fourier aplicada ao fluxo de calor, né? Isso aqui é fluxo de calor, pode ser reescrita na fórmula. Então, o sinal aqui é simplesmente para tornar essa equação sempre positiva. Tá? Essa equação também pode ser assim, ó, é o K de condutividade térmica vezes o ΔT, a diferença de temperatura dividido pelo comprimento. E tem uma outra equação que trata da taxa de transferência de calor, que também é conhecida como potência calórica. Tá? E é simplesmente pegar o fluxo de calor e multiplicar pela área que esse fluxo de calor está atuando. Tá? Então, seria o, o, o fluxo de calor é igual a taxa de transferência de calor dividido pela área. Portanto, a taxa de calor ela é igual a o fluxo de calor vezes a área. Unidade disso daqui, watt. Por isso que é chamado também de potência calórica. E eu tenho aí, no começo a gente falou a respeito de condições de contorno, né? É como que esse fluxo de calor, né, vai atuar, por exemplo, numa parede.
com uma determinada espessura, né? E na condição de calor 1, né, a temperatura na superfície, né, ela vai variando com o tempo aqui, ó. Outra condição de calor, em que eu posso associar, então, a condução de calor a uma reta, tá? Que é essa equação trata disso aqui, ó. E a terceira condição de calor, né, é quando é constante, né? Isso aqui é mais difícil de acontecer, né? É constante. Então, a condução de calor, ela se dá de uma forma constante, tá? Tem uma horizontal aqui, tá? Então, o fluxo térmico na superfície é constante, né? E isso aqui é considerado uma superfície adiabática. Lembrando aí que vocês viram de física, que é uma superfície adiabática, né? Uma parede ou superfície adiabática é aquela que não permite a transferência de calor de um lado para o outro. É um isolante, né? Uma parede adiabática não deixa o calor sair ou entrar. E a distribuição de calor, né? A gente admite como ela sendo linear, por exemplo, uma parede, né? A condução de calor como sendo linear, mas, na verdade, ela, a hora que a temperatura ela fica próxima da parede, ela já tem uma perda de calor. Tá? E depois que ela está na superfície de condução, tá? Ela vai perdendo também calor, até chegar na outra extremidade, e quando ela vai para o ambiente, ainda tem uma perda de calor. Tá? Uma perda de calor. O que aqui está dito, então, que o fluxo de calor sempre vai ou do fluido mais quente, ou da temperatura mais quente, para o fluido mais frio, ou temperatura mais fria. Tá? Essa é a tendência natural de fluxo de calor, né, na verdade. Uma parte importante, então, na condição de calor são os isolantes, né? O isolante, que, por exemplo, o cobre é um excelente transmissor de eletricidade e de calor, né? Porque a eletricidade nada mais é do que a agitação dos elétrons, né? E é uma velocidade cinética dos elétrons, né? Que gera calor também, né? Gera calor. Então, você precisa encapar esse fio com cobre, né, com um isolante, né, de modo para dois motivos principais, vai, para não transmitir energia elétrica para fora e também para não perder calor. Você, quando, por exemplo, sobrecarrega uma tomada de luz, tá? Tem lá uma entrada, para um plug de entrada, e você coloca um Benjamin, né, para e liga 3 aparelhos lá com potência elevada, significa que esses elétrons do fio de cobre, né, eles vão ter que se agitar muito mais, né, para poder fornecer a energia elétrica que esses 3 aparelhos vão consumir. Para que isso aconteça, a, o fio de cobre ele vai esquentar muito. E se essa o isolante não for muito bem, pega fogo, simplesmente assim. É o que se chama de curto-circuito, né? Uma parte de curto-circuito. Né? Então, quando a unidade for graus Celsius, né, o K for muito menor que 0,6, ele é um condutor. Se o K for menor do que 0,6, ele é um isolante. Tá?
Então, tem essa diferença entre condutor e isolante, né? No caso que a gente estava conversando, o cobre no fio para transmitir energia elétrica, ele é o condutor. E o material externo, né, é o isolante. Então, esse isolante ele tem que ser dimensionado para ele então, não conseguir manter, então, a temperatura do condutor, até certos limites, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Os melhores condutores, a gente já viu, né? O alumínio na panela, por isso, panela de ferro, panela de alumínio, aço inox, o cobre, né? Condutor, prata, latão, silício. O corpo humano também é um excelente condutor, né? Excelente condutor. É por isso, então, que se porventura alguém um dia estiver tomando um choque segurando alguma peça, sei lá, 110 não vai matar o cara, mas vai dar uma bela equilibrada termodinâmica no corpo dele. Mas se ele estiver segurando e você for puxá-lo, né, for puxá-lo, o corpo humano puxar, imediatamente esse choque vai ser transmitido para você também. Tá? A ideia é dar um tranco para ele, para a pessoa descolar do cobre, mas você vai tomar um choquinho também, não tem jeito. Isolantes. Está cansado de saber, né? Plástico, a gente usa plástico para isolante, né? Madeira é um bom isolante também. Isopor é um isolante também. Vidro, lã, cerâmica, papelão, penugem, pelugem, eu não sei o que é isso. Bom, então está aqui, ainda continuando, né? Os melhores condutores e os melhores isolantes, né? E aqui está uma tabela, então, com os valores da condutividade térmica, que é o K que vai aqui nessa equação aqui. Condutividade térmica. Para vários materiais aí, né? E aqui tem a faixa, então, de condutividade térmica, né? Em watt dividido por comprimento dividido por grau Kelvin. Então, as espumas, né? Aqui está o K, né? O K de condutividade, né? Então, eu tenho espumas, que são isolantes, né? Os líquidos estão nessa faixa aqui de K, né? Então, os óleos e as águas são menos condutores do que o mercúrio, e assim por diante. Plástico, óxidos, níquel, alumínio, né? Metais puros, né? Então, isso aqui está na ordem crescente de K, de condutividade térmica, né? E vamos fazer o nosso primeiro exemplo aqui. Acho que temos 4 exemplos aí, gostaria que vocês me ajudassem. Vocês estão me escutando? Uhum. Sim. Então, beleza, agora já tem mais alunos aí. Então, vamos lá. Me ajudem a fazer aqui, ó. Qual é a taxa de transferência ou fluxo, né, de calor, que é... não, a taxa de transferência é o QX, sem as aspas aqui, de calor perdida ou potência calórica através da parede
que mede 0,5 por 1,20 m. A condutividade térmica da parede é 1,7 watt dividido por comprimento e grau Kelvin. E as temperaturas das paredes internas e externas são T1, 1.400 Kelvin, T2, 150 Kelvin. Tá? E aqui o K, 1,7. Tá? Bom, para eu determinar, então, a taxa de transferência ou o calor perdido, eu preciso determinar primeiro o fluxo. Né? O fluxo é dado por essa fórmula aqui. Ó. Então, o fluxo de calor, né? Ele vai ser, então, o K, que a gente tem aqui, ó, 1,7, vezes, então, a temperatura 2 menos a temperatura 1, dividido pelo comprimento, que seria... ele não marcou 0,15 aqui, ó. Na realidade, é a largura, tá? 0,15. Tudo isso é dado, então. É simplesmente substituir. Né? Primeiro eu determino, então, o fluxo, que é, então, 1,7, que vai multiplicar 150 menos 1.400, dividido pela largura 0,15. Quanto dá isso daqui? Aqui deu 2.833,3333. Pois bem, que unidade que é isso daí? A unidade, então, do fluxo de calor é watt por metro quadrado. Por metro quadrado. Tá. Mas ele está perguntando qual é a taxa de transferência de calor ou potência calórica, né? E então, o fluxo de calor vezes a área que ela está atuando, né? E a área que ele está atuando não está atuando aqui, ó, nessa parede aqui, então seria 1,2 vezes 0,5, que deve dar 0,6, se não me engano. Então, a área, observe aqui que o fluxo de calor está atingindo aqui e ele está saindo aqui, ó. Então, para eu determinar, então, a taxa, né? Eu vou pegar o fluxo e dividir pela área. Então, seria o fluxo, 2.833, vezes a área, que é 0,6. Que vai dar? Aqui deu... Não sei se está certo, mas deu 1.700. 1.699, tá. 1.700, tá bom. Qual é a unidade disso daí? É watts? Watt, isso mesmo, porque o fluxo é watt por metro quadrado. E a área é metro quadrado, e, portanto, isso aqui vai simplificar, vai ficar watt. Por isso que chama-se, então, potência calórica, né? Potência em watt, tá? Que é o joule dividido por segundo. Beleza aí? Bom, depois que a gente resolver o exercício seguinte
está nessa cor verde, aí é a resolução do anterior, para ver se a gente não cometeu nenhum erro aí, né? Então, vamos passar para outro aqui. Qual é a taxa de transferência de calor, QX, perdida ou potência calórica, através da parede que mede 1,5 metro por 2. Esse exercício aqui eu já dei. Deixa eu ver. Não dei não. Parece igual, mas não é. Que mede 1,5 por 2. E a condutividade térmica da parede constituída por madeira com espessura de 100 milímetros, então aqui tem 100 milímetros, é de 0,5 watt dividido por metro e graus Celsius. E as temperaturas nas paredes externas são T1 igual a 60 graus Celsius e T2 igual a 20, respectivamente. Considerar a condução unilateral e regime estacionário com a condutividade térmica constante. O que ele está dizendo aí? Apesar de a gente saber que eu vou ter uma perda de calor quando o fluxo passar por essa parede aqui, para eu considerar, então, ele constante. Tá? Então, o fluxo de calor é o K, que foi dado aqui, 0,15, que multiplica, então, a temperatura 2, tá? Menos a temperatura 1. Então, a temperatura 2 o K é 0,15, a temperatura 2 é 20, a temperatura 1 é 60 e a espessura aqui dessa parede é 100 milímetros, 0,1. Tá? Professor, uma Oi. pergunta. Quando ele está assim em graus Celsius, não é necessário somar com 273 de Kelvin? Não, né? Pode fazer direto. Não Tá. não precisa não. Por que não precisa? Porque o coeficiente aqui já saiu em Celsius, né? Se tivesse em Kelvin, a temperatura também deveria estar em Kelvin, tá? Ah, tá, beleza. Quanto deu aí? Deu 60 watts por metro quadrado, não é isso? Isso. Tá. Mas isso aqui, então, é o fluxo. Ele quer saber, então, qual é a taxa. A taxa é o fluxo vezes a área. Tá? O fluxo é de 60. E a área, como foi dito aqui, é 1,5 por 2. Isso aqui dá 3 metros quadrados. Então, isso aqui dá 180 watts, tá certo? Sim. Está aqui a resolução. Tá? Outro exercício. Eu não sei, eu não consegui tirar essa barrinha branca aqui daqui. Não sei como é que eu tiro isso aqui. Uma hora eu descubro. Então, outro exercício. Uma taxa ou potência calórica, QX, de 3 kW é conduzida através de um material isolante utilizado em um fogo industrial com área da seção de 10 metros quadrados e espessura de 2,5 centímetros. Se a temperatura interna é 415 graus Celsius e a condutividade térmica é 0,02 watt dividido por metro e graus Celsius, qual é a temperatura da superfície externa? Bom, vamos marcar aqui o que a gente tem. A gente tem a taxa ou potência calórica, que é de 3 kW, certo?
a gente tem a área de 10 metros quadrados, a gente tem o L, que é a espessura, que é 2,5 centímetros, tem que transformar para metro, 0,025 metros. A gente tem o K, que é 0,02, e tem a temperatura 1, que é 415. Ele quer saber qual é a temperatura 2. Então, vamos ver aqui na fórmula o que a gente tem e o que a gente não tem. O QX, ele é, então, a taxa é igual ao fluxo, tudo isso daqui é fluxo, tá certo? Vezes a área. Estou fazendo tudo de uma vez. Vamos ver o que a gente tem aqui. A gente tem o K, tem 0,02. Tem o T2? Não é o que eu quero saber. Tem o T1? Tem 415. Tem o L? Sim, 0,025. E tem a área? Tem. Ele falou que a área é 10 metros quadrados. Então, a minha única incógnita aqui é exatamente o que está sendo pedido aí, que é a temperatura T2. Né? A temperatura T2. Então, como é que eu faço isso? Bom, isso aqui é uma multiplicação, né? Tudo é multiplicação, então eu posso fazer. Lembrando, então, que 3K é 3.000 watts, né? Então, aqui é 3.000 watts, não é 3 watts, 3.000 watts, vezes 0,25, dividido por menos 0,02, tá? Dividido, mais uma vez, por 10, mais 415. Quanto dá isso daí? Lembrando que sempre vai do mais quente para o mais frio, então a T2 tem que ter um valor menor que 415. Aí, nesse caso, o sinal negativo é importante aqui, ó. Deu 375, é isso? Isso. Beleza. Por que que não deu isso aqui? Não, essa divisão aí dá menos 375. Aí você vai Então tá. somar com Menos 415. 415 dá Isso, 40 graus Celsius, é isso, né? exato. Beleza. Você falou assim, eu já achei que tinha do resultado, mas não era. Era parcial, né? Isso, onde está entre parênteses. Dá menos Beleza. 375. Tá, perfeito, perfeito. Dá 40 graus Celsius, então T2. Tá? Então, se você substituir aqui 40 graus Celsius, isso aqui tem que dar 3.000 watts, tá certo? Bom, a gente viu então como é que faz a condução de calor numa, numa placa, numa parede, né? Como é que isso ocorre. Essa parede, por exemplo, pode ser o fundo de uma panela, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser a chapa de um fogão, né? Como que por exemplo, num fogão, desde que ele esteja aceso, né? Com fogo, com aceso, a temperatura interna é maior do que a temperatura externa. É por isso que eu tenho condução de calor do fogão para o lado externo. Por isso que a gente sente calor. Mas como ocorre, então, quando eu tenho várias placas, vários materiais, né?
são placas compostas. Bom, nesse caso de calor, a primeira placa obedece, então, a esse tipo de condução. Então, eu tenho T1, descubro qual é o T2. A segunda placa, eu tenho T2, descubro qual é o T3. A terceira placa, eu tenho T3, descubro qual é o T4. Tá? Simples assim. Simples assim. E, obviamente, o resultado, né? O resultado, então, dessa temperatura inicial aqui maior, da passagem, então, de calor por essas, no caso aqui, três placas compostas, vai ser, então, vou sair aqui com um T4 de menor, então, do que o calor de entrada. Né? É assim que faz. Faz, como diz o açougueiro, por partes. E quando o calor, então, ele é conduzido por uma placa, dependendo do material, né, eu posso ter uma resistência maior ou menor para que essa condução ocorra. Tá? É como se eu tivesse aqui uma resistência mesmo, tá? Uma resistência. Tá? Então, digamos que isso aqui seja madeira. Tá? Então, esse calor vai ser transmitido com uma perda maior, tá? Vai ser uma perda maior. E se isso corresponde a uma determinada resistência da madeira ao calor, mas, por exemplo, se isso aqui fosse algodão, só para exemplo horrível, mas se fosse, por exemplo, algodão, a transmissão de calor ela vai ocorrer, então, com uma determinada outra resistência. Tá? Então, o fluxo de calor não é constante e direto aqui, porque tem uma resistência à condução de calor. E essa resistência ela é calculada assim, ó, tá? É calculada. E o conceito aqui de resistência térmica, que é o RE, então, ele é, então, a delta temperatura dividido, então, pela... isso aqui é taxa, né? Taxa, que é em watt, né? Taxa ou potência calórica, tá? Então, é a diferença de temperatura dividido pela taxa ou potência calórica. Tá? Se você fizer isso, é a mesma coisa, então, que pegar o comprimento, dividir pela condutividade e pela área onde ela está aplicada. Isso no caso da condução. Na convecção, que é o que a gente vai aprender em outra área, o conceito não é mais desse Fourier, né? Agora vai ser o de Newton, tá? A gente vai ver na próxima aula isso aí, tá? Mas oferece também resistência à passagem de calor. Tá? Aqui está um exemplo, né, de materiais diferentes, onde entra, então, uma temperatura, a hora que ela chega próxima, um fluxo, né, entra um fluxo de temperatura aqui, a hora que ele chega próximo à parede, ele já perde calor, aí ele perde calor na passagem desse material aqui, e ele perde calor aqui, mais uma vez, com esse material aqui, A, B, e perde calor aqui de novo. E perde na hora que sai também. Tá? Acho que chegou alguém aqui. E perde também. Né? Só perde. Né?
sempre tendo esse conceito que vai do mais quente para o mais frio. E onde que é aplicado isso daí? Bom, a gente nem imagina, mas, por exemplo, a placa que vai no seu computador, no celular não, porque eles já resolveram isso, mas no computador principalmente, né? A, 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 a placa que vai no seu computador, principalmente onde fica a BIOS, né? Ela tem um cooler lá para refrigerar essa placa, senão é uma miniatura, né? Mini miniatura de um circuito elétrico, que é o, o chip né? Então, a hora que ele passa energia elétrica nele, ele esquenta muito. Se não tiver, então, um cooler, um ventilador para resfriar essa placa, o chip queima, simplesmente isso, né? Então, precisa. Às vezes, o cooler não está funcionando direito, o seu equipamento queima. O equipamento queima. Então, um computador de desk, né, um desk, ele tem pelo menos 2 coolers, né? Tem um cooler que, dependendo do sentido das pás, é claro, né, ele expulsa ou retira. No caso da placa, ele tem um cooler de ventilação, um ventilador de ventilação, de resfriamento. Só que quando ele resfria o chip, ele aquece o ar, né? O ar esse ar quente, ele também precisa ser retirado. E aí entra o segundo cooler, que fica geralmente na parte de trás do seu computador, que ele vai aspirar esse ar quente aí, né? Ele vai, então, do ar quente para um ar mais frio, né? Exatamente isso, tá? Então, esse conceito de condução térmica é muito importante, principalmente na computação, em locais onde o calor seja importante, né? O calor seja importante. E dependendo do material, a gente pode admitir, então, isso aqui é uma distribuição de calor uniforme, tá vendo? Mas ela pode ser uniforme desse jeito aqui, dependendo, então, das condições de contorno. E ela pode ser de uma forma assim, uma equação de segundo grau, como essa aqui, ó. Então, a equação que corresponde, então, a condução da temperatura T1 até T2, nesse comprimento L aqui, nessa espessura L, ou seja, da superfície 1 para a superfície 2, pode não ser uma reta, né? Pode ser uma curva, dependendo do material aqui, tá? Então, desse jeito aqui, ela não é linear. Por exemplo, pode ser representada por uma curva dessa daqui, tá? E aí eu tenho que calcular a derivada, né? Por exemplo, dessa curva aqui, ó, esse Tx, que é 225 menos 180x mais 10x. Tá? Então, essa fórmula aqui, o fluxo, né? Ele é igual ao K, que multiplica dtx, né? Então, o K é um valor, tá? E isso aqui, isso aqui é temperatura, tá certo? Tá? Na direção x, tá? Então, eu tenho que derivar isso daqui. Bom, derivando isso daqui, o que é número puro, dá zero. O que é em x, né, fica x, isso aqui dá 1, então fica 180. Né? E vou explicar melhor aqui. 180x. Então, x é elevado a 1. Então, de 1 eu tiro 1, que vai dar zero. Né? Qualquer número elevado a zero
dá 1, tá certo? Então, fica 180. E aqui é 10 vezes x ao quadrado, tá? Menos 1, 2 menos 1, dá 1. Então, vai ficar 20x, tá? Uma derivadinha simples, assim, para a gente recordar, né? Mas eu tenho que fazer isso quando eu souber ou quando me disserem que a distribuição de calor não é linear. Se ela for linear, tudo bem, aqui eu ponho T2 menos T1 e aqui o L, né? Mas se ela não for linear, eu preciso derivar. E isso aqui é o mesmo exercício anterior, tá? Só que se deu, então, o K, a equação é a mesma, tá? E ele quer saber, então, tá vendo a equação aqui? É a mesma, tá? Ele quer saber qual é o fluxo, né? Bom, a gente já resolveu lá, né? Onde x aqui é 2 metros. Então, substituindo aqui, vai ser 429 menos, entre parênteses, menos 180 mais 20 vezes 2, tá? Então, isso aqui vai dar quanto? Já derivei isso daqui, né? Então, 180, 240 dá 140, tá certo? Vezes 429. Quanto dá isso aí? Bom, eu acho que errei na conta, hein? Vamos ver. Que deu um negócio meio estranho. Eu errei na conta em alguma coisa aqui. Isso aqui dá, então, 429, 180, dá 180 dá 140, 140 vezes 429. Fiz continha errada aqui, hein? Fiz continha errada. Professor, eu não entendi esse resultado. Não, tá errado. Você entendeu porque tá errado. Tá. Eu vou refazer depois na, na aula em PDF, se colocar lá, vou consertar isso aqui, tá bom? Não sei como deu 8.580x aqui. Então, porque era para ser 140, né? Olha, eu que estou falando bobagem, ó. Ah, Você não pode fazer 140, né? 40, não pode sim. Pode sim. Tem 8.580x, não sei onde saiu isso aí. porque se o 20 é positivo e o 180 é negativo, ia tirar, né? Então ia ficar 140x. Não, não pode fazer isso, né? Você sabe que o x aqui
Tá junto com 20. Então, os dois não podem. Então, Eu não seria posso. 429 vezes 180. Ah, tá. 429 entre 180 vezes. Dá 77,220. Tá? E, Aí seria mais 20x, não era? então, mas aí eu tenho que multiplicar também por 429. Seria 20 entre Ah, você vai fazer. 429 vezes. Dá 8.850x. Tá? Tem que multiplicar tudo que está dentro do parênteses aqui. Ah, sim, entendi. Fazer a distributiva. Tá certo? Agora sim. Então, a taxa líquida que ele está perguntando, né, o fluxo térmico, né, é simplesmente 777.220 mais 8.850 vezes 2, né, que é o x, né, 2, tá certo? Isso vai dar 94.380 watts por metro quadrado, tá? Então, explicando mais uma vez aqui, ó. Esse 429 está multiplicando essa parcela aqui e essa daqui, só que é uma soma, né? Então, eu não posso fazer 180 menos 20x. Então, eu tenho que fazer a distributiva. 429 vezes 180, 77.220. Tá? 429 vezes 20x, 8.580x. Certo? Tá? E vai ser, então, esse x igual a 2 metros. Tá? Então, vai ser 777.220 mais 2 vezes, que esse 2 aqui é o x, 8.580, e dá 94.380 watts por metro quadrado. Beleza aí? Ok. Essa operação aqui se não tomar cuidado, a gente dança mesmo. Né? Eu não posso fazer essa diferença aqui assim. Tá? E, finalmente, chegamos às nossas questões aqui. E gostaria que vocês me ajudassem. Por enquanto, só você que está me ajudando, eu agradeço muito. Tá? E espero que isso possa traduzir em conhecimento para você. E vamos em frente. Tá? Então, o primeiro exercício da unidade 3, seção 1, é esse aqui. A condutividade térmica de uma folha de isolante de alumínio extrudado é aquela folha que você usa na cozinha, sabe? Aquela folha de alumínio. É folha isolante de alumínio extrudado. Rígido é igual o K, né? É igual a 0,029 watts dividido por metro e grau Celsius. Para uma determinada aplicação, a diferença de temperaturas medidas entre as superfícies de uma folha com 20 milímetros de espessura, T1 menos T2 é igual a 10 graus Celsius. Qual a taxa de transferência de calor através de uma folha isolante com as dimensões de 2 por 2 metros? Né? Vamos ver o que ele deu. Ele deu o K, deu o L, que é a espessura, né, 0,02 metros, deu T2 menos T1, menos 10 graus Celsius, e a A ele também deu, que é 2 por 2, que dá 4 metros quadrados. E quer saber, então, quanto é o QX, né, que é a taxa. Lembrando, então, que a taxa é o fluxo vezes a área. Será que eu tenho tudo aqui? Bom, o K eu tenho 0,029. A área eu também tenho 4 metros quadrados. 2 vezes 2. Essa diferença já foi dada aqui, ó, 10 graus. E o L também foi dado, 0,02. Então, é só substituir e calcular. Quanto dá isso daí?
Veja como esse sinal aqui, nesse caso aqui, ele é importante, porque aqui vai dar menos e aqui também vai dar menos. A hora que se fizer o produto, vai dar positivo. Dá 58. Deu 58? Sim. Beleza. Então, alternativa C, tá certo? É que o meu deu errado. Alguma coisa que eu fiz errado na calculadora. Será que foi eu que errei? Vamos lá. Não, acho que tá certo, 58. Você não esqueceu um zero aí do 0,29? Ah, é isso. Beleza, beleza. Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Não. Beleza, 58. Então, a resolução aqui do livro está aqui, ó, 58 watts. Vamos para o 2. O 2. Uma câmera de um freezer é um espaço cúbico com 2 metros de lado. Tá? A caixa de freezer, é um cubo, né? De lado 2 metros. Considera o fundo como sendo perfeitamente isolado do freezer. Né? Qual a espessura mínima requerida do isolante térmico à base de espuma de polietileno, que o K é 0,030, que deve ser aplicado nas paredes do topo, fundo e das laterais do freezer, para garantir que a taxa que entra nele seja inferior a 500 watts. Quando as suas superfícies interna e externa estiverem com as temperaturas 10 graus e 35 graus Celsius. Bom, tem que aplicar essa fórmula aqui. O que ele deu aqui? Ele deu o T1 e T2, ele deu a espessura da placa, é o que eu quero saber. Né? Ele quer saber qual a espessura da placa. Isso aqui eu não tenho. A área eu tenho, se eu tenho a área, que é 2 por 2, né? Então, isso aqui é 4. E o K foi dado também de 0,030. E isso aqui também já foi dado, que é quanto? 500 watts. Então, minha única incógnita é exatamente a espessura dessa placa, de modo, então, que internamente a temperatura seja menos 10 graus e externamente 35 graus, que é o freezer internamente ele tem que ser mais frio que o ambiente externo, né? É só fazer essas continhas aí, ó. Então, esse T2 menos T1 é isso aqui, ó. Menos 10 menos 35, tá? Vai dar 45 graus. Por que tem que ser 45? Porque para passar, então, de 35 para menos 10, primeiro ele passa pelo zero. São 35. Depois ele vai do zero ao menos 10. Então, são 45 graus Celsius, tá? Compreendeu isso? Então, isso aqui é 45, menos 45. Professor, vai fazer multiplicar tudo e vai dividir por 500? Você põe esse L aqui, ó, para cá e põe o Sim, QX para cá. para baixo, né? Ah, então Isso. beleza. Professor, dá 0,0108? 108 ou 0,0054?
Ixi, o meu deu 0,0108. Vamos fazer aqui, vai. Menos K. 0,03 entre a área, que é 4, vezes 45 vezes 500 divide. Só esqueci do negócio, né? Ele falou que ele quer, então, a área não é 4. A área é para ter que contar, então, aplicado na parede do topo, então, são 4. No fundo, mais 4, são 8. E nas laterais do freezer, que são mais 4. 4 vezes 4, 16. Tá? Então, esse número aqui não é só para uma parede. Para uma parede seria 4, 2 por 2, mas é para todas as paredes, né? Então, seria assim, ó. São 5 paredes, né? Topo, as 4 laterais dão 5 paredes. E o fundo não, porque o fundo já foi considerado perfeitamente isolado, tá vendo o fundo? Então, seriam 4 paredes de 4 metros quadrados. Aí, se fizer essas continhas, aí dá certo. O que a gente estava calculando é para uma parede. Tá, mas, professor, tem só um negocinho ali do outro lado errado. Ali no outro slide. Isso. Ali não seria 45 em vez de 55? 45, sim. 45, perfeito. Mas eu acho que a conta está certa. Eu coloquei o valor errado aqui. Tá, eu vou dar uma olhadinha. Vê para mim, por favor. Só tá o valor mesmo, a conta tá certa. É 0,054 metros. Beleza. 54 milímetros. Que é a alternativa B que está marcada aqui, ó. Tá? Depois eu vou consertar isso aí. Eu até marquei aqui. E por último, então, uma taxa de calor de 3 kW é conduzida através do material isolante utilizado em um forno industrial. A área da seção da reta é de 10 metros quadrados e a espessura 2,5 cm. Se a temperatura da superfície interna é de 415 graus Celsius e a condutividade térmica é 0,02 watt por metro e grau Celsius, a temperatura da superfície externa é assilar a alternativa correta. A gente já fez esse exercício aqui. E lembra que eu falei, cuidado, porque isso aqui não é 3, é 3.000 watts. Tá? Então, eu já vou mostrar aqui, ó. Já fez esse exercício. Beleza aí? Beleza. Uhum.